Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora começar mais um vídeo aqui desse nosso curso de Introdução à Probabilidade Estatística. Agora falando do Teorema de Bayes. É um teorema bem importante, usado em várias aplicações e a gente vai estudar ele hoje, tá bom? Vamos começar com um exemplo, como a gente tem feito, e vamos ver o que esse daqui fala pra gente. Nós temos então uma fábrica que produz uma certa peça. E ele, para fazer essa peça, ele usa duas máquinas diferentes. 65% é feito numa máquina 1, que é um pouco mais antiga. Não, ao contrário, desculpa. 35% é feito numa máquina 1, um pouco mais antiga, enquanto o resto, os outros 65%, é feito na máquina 2, que é a máquina mais nova. A máquina antiga produz mais ou menos 5% de peças com defeito, enquanto a máquina nova produz 2,5% de peças com defeito. Certo? Essas peças seguem então para um departamento de armazenamento e embalagem e depois vai para os distribuidores, tá bom ou não? A pergunta é: qual a proporção das peças defeituosas colocadas no mercado por essa fábrica, e se o cliente identificar uma peça defeituosa, qual será a probabilidade dela ter sido produzida pela máquina 1? A gente pode colocar isso daqui de uma outra forma, que é você sorteia uma peça aleatoriamente ainda naquele departamento. A pergunta seria então, qual a probabilidade dessa peça ser defeituosa? E se essa peça for defeituosa, qual a probabilidade dela ter vindo da máquina 1? Tá ok? Vamos ver então como que a gente consegue organizar isso daqui. Primeiro, o nosso espaço amostral seria o espaço das peças, né? São as peças armazenadas. Isso. Nós não sabemos quantas peças são, mas nós temos algumas das proporções necessárias. Uma das coisas que o problema dá pra gente é a proporção de peças que vem da máquina 1. Portanto, o evento peça veio da máquina 1 é um evento importante. E o outro evento importante é o evento onde a peça veio da máquina 2, que eu vou chamar aqui de M2. Bem, outra coisa que está envolvida nas perguntas, ou até mesmo durante a descrição do problema, é se a peça tem ou não defeito, né? Então, esse evento, peça com defeito, vai ser outro evento importante para a gente. O que eles dizem para a gente no problema? Primeiro que eles dizem que 35% das peças são fabricadas na máquina 1. Então, 35% fabricado na máquina 1, isso a gente traduz como a probabilidade de sortear uma peça que veio da máquina 1 é de 35%, 0,35. Enquanto a probabilidade de sortear uma peça que veio da máquina 2 é 0,65. Ele diz pra gente que 5% das peças que vieram da máquina 1 são defeituosas. Como que a gente traduz isso? Bem, a gente pode dizer que a probabilidade de eu sortear uma peça com defeito, dada que ela veio da máquina 1, vai ser de 0,05, enquanto a probabilidade de eu sortear uma peça com defeito, dado que ela veio da máquina 2, é de 0,025. Ótimo. Vamos lá, gente. Antes da gente continuar, eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa, que esses dois eventos, máquina 1 e máquina 2, cobrem todo o nosso espaço amostral, certo? A primeira coisa que é importante é que a união deles é todo o nosso espaço amostral. Quer dizer, ou a peça veio da máquina 1 ou ela veio da máquina 2. Ela não pode ter vindo de nenhum lugar diferente desse. Portanto, qualquer peça que eu tiver,
ou ela está no evento M1 ou ela está no evento M2. E M1 interseção com M2 é vazio, né? Eu não tenho como a peça vir das duas máquinas, tá? Isso vai ser um ponto, quero chamar a atenção disso daqui, para vocês prestarem atenção nisso durante a solução, tá? Então, a estrutura que a gente tem é essa. Se esse daqui é o evento S, esse quadradão, ele é dividido em duas partes, M1 e M2. O evento D vai ser todo esse evento aqui, toda essa bola, tá? Onde aqui eu vou ter a parte do D que está dentro do M1, enquanto aqui eu tenho a parte do D que está dentro do M2. E você nota então que, já que o M1 e o M2 dividem o espaço em duas partes, eles também podem dividir o evento D em duas partes. Eles dividem o evento D nessas partes, D interseção M1 e D interseção M2, que também são mutuamente exclusivas, não tem elemento em comum. Então, isso vai ser bem importante na nossa solução. Quais são as perguntas, então? A primeira é: qual a probabilidade da peça selecionada ser defeituosa? Então, qual é o P de D? E o segundo, qual a probabilidade da peça vir da máquina 1, dado que ela é defeituosa? Qual é o P de M1, dado D? Ótimo. Vamos então tentar resolver esses dois problemas. O primeiro é como nós calculamos a probabilidade da peça ser defeituosa. Note que nós só temos alguma informação sobre esse problema quando condicionados à vir da máquina 1 ou da máquina 2. De modo que nós precisamos, de alguma maneira, juntar essas informações. Lembra lá do slide anterior que D pode ser escrito como a união de D1, de D interseção M1 com D interseção M2, né? Quer dizer, M1 e M2 dividem o espaço, então elas dividem também o evento D, né? O D, a parte do D dentro do M1 unido com a parte do D dentro do M2, que são dois eventos por si só mutuamente exclusivos, de modo que a probabilidade do D pode ser escrito como a soma dessas probabilidades. Nós ainda não temos a probabilidade da interseção, mas nós sabemos a condicional e, portanto, a regra da multiplicação entra em jogo. E nós temos a probabilidade de D dado M1 vezes a probabilidade de M1 mais a probabilidade de D dado M2 vezes a probabilidade de M2. Isso vai dar para a gente o quê? Bem, nós temos 0,05 de peças defeituosas em M1, que produz 35% das peças. E nós temos 2,5%, então 0,025 de peças defeituosas em M2, que por sua vez produz 65% das peças. E, portanto, essa probabilidade, é só a gente terminar essa continha daqui, vai dar 0,03375. Eu deixo vocês pegarem a calculadora e fazer, tá bom ou não? Então, 3,38 mais ou menos por cento das peças produzidas no total são defeituosas, tá bom? É isso aí. Vamos para a próxima parte do nosso problema. Ele está querendo saber qual é a probabilidade do M1 dado D. E aqui a gente está longe de saber muito bem o que fazer, né? Porque eu não tenho essa probabilidade. A gente tem invertendo D com M1, a gente sabe, mas isso daqui está mais difícil. Como que a gente faz para resolver esse problema? Bem, a primeira coisa que a gente sabe é a definição de probabilidade condicional, então vamos usar, né? Isso vai ser a probabilidade de M1 interseção D dividido pela probabilidade de D. Bem, a probabilidade de D está resolvido, a gente fez no item anterior, né?
Mas essa de cima a gente ainda não sabe. Bem, mas a gente sabe D condicionado a M1, de modo que, regra da multiplicação, isso vai dar a probabilidade de D dado M1 vezes a probabilidade de M1, o que vai dar dividido pela probabilidade de D. E agora a gente está completamente pronto para resolver esse problema. Tá? Dentro da máquina 1 são produzidas 5% de peças defeituosas, então 0,05, vezes 0,35, que é a porcentagem de máquinas produzidas na máquina 1, de peças produzidas na máquina 1. E aqui a gente divide por 0,0375, que é a probabilidade do D que a gente calculou. Isso daqui vai dar, se a gente calcular direitinho, 0,5185, se eu não errei essa conta. 0,5185. Tá bom? Em outras palavras, um pouco mais do que 50% das peças defeituosas vieram da máquina 1. Apesar dela produzir muito mais peças defeituosas do que a outra, né? Só um pouco mais da metade veio dela. Tá? Então tá feito. Está resolvido o nosso problema. Vamos tentar agora dissecar esse problema e ver o que a gente teve aqui. A primeira parte importante é que ele descrevia já o nosso espaço amostral a partir de dois eventos, tá? Que veio da máquina 1 ou veio da máquina 2. Esses dois eventos meio que dividiam o nosso espaço amostral em duas partes diferentes. E a gente conhecia bem as probabilidades desses eventos. Tá? E aí ele introduz um novo evento no problema, que é o evento D, que é o evento das peças serem ou não defeituosas. A gente só conhecia a probabilidade de D condicionado a cada um desses eventos iniciais, que dividiam o espaço, lembra? A gente conhecia P de D dado M1 e P de D dado M2, mas a gente não sabia mais nada. Quer dizer, além das probabilidades M1 e M2, nós não sabíamos outra coisa sobre o evento D, só essas duas probabilidades. Tá? E o problema queria saber duas coisas. Primeiro, qual era a probabilidade do evento D? E o segundo, essa espécie de inversão, uma vez que você sabe que o evento D ocorreu, como isso influencia nas probabilidades desses eventos que dividem o seu espaço. Ele pediu só a probabilidade do M1, mas podia ter a probabilidade do M2 dado D também. Tá? Ele quer saber, então, qual a probabilidade desse novo evento introduzido e como a observação desse evento altera a probabilidade dos dois eventos que dividem o nosso espaço. Tá certo? Essa é uma estrutura muito particular, mas muito presente em vários problemas estatísticos, tá? Problemas em medicina, por exemplo, os problemas de exame médico, de falso positivo e falso negativo, envolve esse tipo de questão. A gente vai até ver um exemplo disso um pouco mais para frente. Tá? Mais uma vez, eu queria chamar a atenção que a propriedade essencial que a gente tinha nos eventos M1 e M2 é que eles dividiam o nosso espaço em duas partes. Eles eram mutuamente exclusivos e a união deles era todo o espaço amostral, não tinha ninguém que estivesse fora de algum deles. Esse tipo de evento vai ser muito importante, a gente define ele por partição, e a gente vai começar então estudando esse tipo de evento e a relação deles com outros eventos no espaço. Tá bom? Para isso, vamos então ver essa definição com calma. Esquece esse evento laranja por enquanto e vamos pegar apenas esses eventos A1, A2, A3, A4, uma coleção deles. Aqui eu botei no desenho 5 eventos, mas nós podemos pensar em quantos forem, até infinitos eventos, não tem muito problema. O que nós queremos é que o espaço todo, e aqui está ômega, mas devia ser S, seja dividido por esses eventos. Então, esses A1, A2, A3, A4 e A5 do desenho, eles dividem o nosso espaço S em 5 partes.
Eles são mutuamente exclusivos e a união deles todos é o S. Esse tipo de coleção de sequência de eventos é chamado então de uma partição do espaço amostral, tá? Eles são mutuamente exclusivos e a união deles dá S. Se ele divide o espaço inteiro, nesse exemplo aqui, 5 partes, ele também divide qualquer evento A que esteja dentro desse espaço em 5 partes, tá certo? Que são a parte do A que está dentro do A1, a parte do A que está dentro do A2, a parte do A que está dentro do A3, etc. Tá? É isso aí. Aqui no exemplo são 5 partes, mas podem ser quantas forem importantes para o problema, até infinitas, não tem problema. Então o A pode ser escrito como a união dessas partes. A interseção A1, união com A interseção A2, união com A interseção A3, até a última interseção com o elemento da partição. Ótimo. Isso vai ser absolutamente essencial para a próxima parte do que a gente vai querer fazer. O que nós queremos então é saber, dado essas probabilidades das partições e dadas as probabilidades condicionais de um evento, dados os elementos da partição, que os elementos da partição tenham ocorrido, como a gente calcula a probabilidade de um evento A. E o que ele diz aqui é que a probabilidade de A é dado pela probabilidade de A quando acontece A1, vezes a probabilidade de acontecer o A1, mais a probabilidade do A quando acontece o A2, vezes a probabilidade do A2 e assim por diante. Por que isso daqui acontece? Isso acontece, gente, porque o A ele é escrito como uma união, né? A interseção A1, união com A interseção A2, união com A interseção A3, união com A interseção A4, quantas forem necessárias aqui. E, portanto, e como essas partes são mutuamente exclusivas, né, elas não têm elementos em comum, a probabilidade do A é simplesmente a soma dessas probabilidades. E agora, nesse passo, como eu sei as condicionais, eu posso simplesmente usar a regra da multiplicação. E isso daqui vai dar a probabilidade de A dado A1, vezes a probabilidade de A1, e assim por diante, né? Probabilidade de A dado A2, vezes a probabilidade do A2 e assim por diante, dando o que a gente queria. O nome desse teorema é Teorema da Probabilidade Total e vai ser um desses teoremas bem importantes no curso inteiro, de modo que eu quero que vocês tenham eles bem aprendido, tá bom? Tá aí a demonstração um pouquinho mais completa, mas é exatamente isso que eu acabei de escrever para vocês. Vamos para um exemplo, então, de como é que a gente resolve esse problema, de como usar esse teorema, tá? Nós temos aqui 3 urnas com bolas vermelhas e pretas, quantidade de bolas vermelhas e pretas, a quantidade de bolas diferentes em cada urna. A gente escolhe ao acaso uma urna e logo depois a gente tira ao acaso uma bola e observa a cor. A única pergunta é qual a probabilidade da bola retirada ser vermelha. Mais uma vez, isso daqui é um problema, assim como naqueles de regra de multiplicação, é um experimento em 2 partes. Primeiro sorteia a urna, depois sorteia a bola, né? E nós só sabemos as probabilidades da segunda parte condicionado ao que aconteceu na primeira parte. De modo que a gente tem que entender bem que eventos nós vamos fazer aqui, né? Os eventos importantes da primeira parte são a urna, né? Urna 1 é o evento aqui de que a bola sorteada veio da urna 1. Ou urna 2 é o evento de que a urna que nós escolhemos foi a 2. E o 3 é a urna escolhida foi a urna 3. O evento de segunda parte, que é o evento de interesse, é o evento de bola vermelha. A bola sorteada foi vermelha. E o que nós temos é a probabilidade de 1, a probabilidade do 2 e o 3, que são iguais, né? Porque a gente está sorteando as 3 urnas ao acaso e, portanto, elas são iguais a 1/3, né?
1 terço de chance de sortear cada urna nesse parte inicial do experimento. E depois nós conhecemos as probabilidades de V condicionado a 1. Sabemos a probabilidade de V aqui, por exemplo, vai dar quem? Vão dar 4 dividido por 7, são 4 bolas vermelhas em 7 disponíveis. E nós temos as outras também, tá? Uma coisa importante é vocês perceberem que o 1, o 2 e o 3 formam uma partição desse nosso espaço. Ou a bola veio da urna 1, ou ela veio da urna 2, ou ela veio da urna 3, não tem outra urna da onde vir, e ela não pode ter vindo de 2 urnas ao mesmo tempo. Portanto, o 1, o 2, o 3 formam uma partição do espaço, que é um dos elementos essenciais para a gente usar a probabilidade total, né? Então vamos lá, nós temos esses eventos e nós temos essas urnas. E eu quero saber qual é a probabilidade de V. A probabilidade de total diz que a probabilidade do evento V vai ser quem? A probabilidade de V quando a urna escolhida foi a 1, vezes a probabilidade de eu escolher a urna 1, mais a probabilidade de V quando a urna escolhida foi a 2, vezes a probabilidade de eu escolher a urna 2, mais a probabilidade de V, dado que eu escolhi a urna 3, vezes a probabilidade da urna 3. É isso. De modo que eu posso simplesmente pegar, isso aqui eu tenho calculado, eu posso só olhar para as urnas e ver. Vermelha na urna 1 são 4 em 7. E 1 terço divida a urna 1. Mais, urna 2 é 1 em 5. Vezes 1 terço. Mais, na urna 3 nós temos 4 em 6. Vezes 1 terço. E aí eu deixo vocês fazerem essa conta, mas se vocês fizerem essa conta direitinho, vocês devem encontrar algo aproximadamente igual a 0,48. É isso aí, tá bom? Então, a chance de eu pegar uma bola vermelha é de quase 50%, 48%. Eu quero olhar agora para o próximo teorema importante, que é o teorema de Bayes. Tá? Antes de olhar para o teorema em si, que é o que está escrito aqui, eu quero concentrar no que está escrito aqui embaixo, que é para poder decifrar esse teorema para vocês. O que eu quero eu tenho uma partição do meu evento. Mais uma vez, essa partição, ela divide, portanto, o espaço amostral em uma série de partes, tudo bem? E nós temos o conhecimento dessas coisas, nós sabemos qual a probabilidade de cada uma dessas partes, e nós sabemos, para um evento A, que qualquer outro que não esteja na partição, qual é a probabilidade desse evento, dado cada elemento dessa partição, dado cada parte que divide o nosso espaço amostral. E o que nós queremos agora é inverter isso daí. Dado que o evento A foi observado, eu quero recalcular a probabilidade de observar cada um das partes dessa partição, dos componentes dessa partição. Tá? E isso é feito como? A probabilidade de aí dado A. Como é que eu faço para resolver esse problema daqui? Primeiro eu vou para a definição de probabilidade condicional. Ela é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do A. Essa parte de cima a gente resolve com a regra da multiplicação, dando para a gente a probabilidade de A dado aí vezes a probabilidade do AI. Enquanto essa parte de baixo nós podemos calcular com a probabilidade total, que é essa parte que está aqui embaixo. E esse é o teorema de Bayes. Ele é um teorema que fala como que nós recalculamos as probabilidades em uma partição do nosso espaço amostral quando nós conhecemos, quando nós sabemos que um certo evento aconteceu. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Agora a gente está voltando para o mesmo problema das urnas, nós temos as mesmas urnas, nós já sabemos qual a probabilidade de sortear uma bola vermelha, mas agora eu quero o contrário, eu quero saber qual é a probabilidade da bola, da urna ter sido a 2, dado que a bola foi vermelha.
Agora que eu sei que a bola é vermelha, eu quero recalcular as probabilidades de vir de cada uma das urnas. Eu quero a probabilidade de estar na urna, de vir da urna 2, dado que a bola é vermelha. Isso é o que, gente? É a probabilidade de vir da urna 2 e ser vermelha, dividido pela probabilidade de ser vermelha, né? Isso daqui, a gente faz a regra da multiplicação, vermelho dado urna 2, vezes a probabilidade da urna 2, enquanto essa daqui de baixo, a gente calculou com a probabilidade total e veio lá do item anterior, né? Então isso vai dar o que pra gente? Vamos lá. O primeiro, probabilidade de V, dado que é o 2, é quem? Aqui na urna 2, 1 em 5 bolas, então é 1/5. Vezes a probabilidade de vir da urna 2, que é 1/3, uma vez que eu tenho 3 urnas. E aqui a gente lembra, era 0,48, a parte aqui da probabilidade de V, que a gente calculou com a probabilidade total. E aí, se a gente fizer essa conta daqui, dá 0,1388. E nós temos aqui o que a gente quer. Como a urna 1 é a urna com menos bolas vermelhas, a menor proporção de bolas vermelhas, ela deve ser realmente a menos provável das três, uma vez que a gente sabe que a bola é vermelha. E aqui tem uma probabilidade de só 13,9% aproximadamente. Então, resolvido esse problema. Vamos dar um outro exemplo, agora médico, tá? Uma gravidez ectópica, é uma gravidez que é extrauterina, é quando o óvulo fertilizado não se aloja no útero, mas sim no ovário, nas trompas ou coisa parecida com isso. Tá? Esse tipo de gravidez, ela é 2 vezes mais provável em mulheres fumantes do que em mulheres não fumantes. Tá? Se 32% das mulheres em idade reprodutiva são fumantes, a pergunta é qual o percentual de mulheres com gravidez ectópica que é fumante. Tá bom ou não? Vamos tentar desvendar de novo esse problema. Vamos dissecar isso daqui e ver o que ele está pedindo para a gente. Primeiro, vamos ver qual é o espaço amostral. O espaço amostral eu sorteei uma mulher qualquer aí, não é isso? Uma mulher em idade reprodutiva na população. E a gente vai dar uma olhada se ela teve gravidez ectópica ou não, etc. E se é fumante ou não fumante. São as coisas importantes aqui. Então, os eventos importantes aqui são os eventos F, que é o evento de que a mulher sorteada é fumante. Tá bom? Também vai ser importante, a gente vai ver, o evento F complementar, onde ela é não fumante. Mas só para deixar claro aqui. O outro evento que aparece é o evento de que a mulher teve gravidez ectópica. Certo? Vamos lá. O que nós temos de dados aqui? Primeiro, nós sabemos que fumantes e não fumantes são uma partição do nosso espaço amostral, né? Ou a mulher é fumante ou ela não é fumante. Gravidez ectópica e o complementar, gravidez não ectópica, não são uma partição, uma vez que a mulher pode não ter tido uma gravidez, ela pode nunca ter ficado grávida. E, portanto, E e complementar não são. Só que nós temos F e F complementar, que nós sabemos as probabilidades e eles dividem o nosso espaço. Ótimo, muito bom. Ele diz, então, que a probabilidade de F é igual a 0,32. O que a gente pode concluir também é que a probabilidade de F complementar é 0,68. A outra coisa que ele diz é que a gravidez ectópica é 2 vezes mais provável em mulheres fumantes do que em mulheres não fumantes. Como que a gente traduz isso? É que a probabilidade
da gravidez ectópica, dado que a mulher é fumante, é 2 vezes a probabilidade da gravidez ectópica, dado que a mulher não é fumante. Tá? É isso que a gente tem aqui. E agora nós queremos calcular o oposto disso. Eu quero qual a probabilidade da mulher ser fumante, dado que ela teve uma gravidez ectópica. Essa é a pergunta do nosso problema. Certo? Então, vamos lá. E, mulher ectópica, F, fumante, e o que ele quer é isso daqui. Como que a gente resolve esse problema? Probabilidade de F dado E vai ter que ser usado, porque F é parte da nossa partição, né? E o E é um evento qualquer aí que nós sabemos a probabilidade condicionada ao F. Então nós queremos alterar isso daqui, nós temos que ir para o teorema de Bayes, né? Que diz pra gente que vai ser a probabilidade de E aí eu vou pegar só a definição direto pra gente, E inter F dividido pela probabilidade de E. E essa parte daqui a gente vai usar, essa parte de baixo nós vamos usar a probabilidade total, né? Porque nós conhecemos as probabilidades condicionais, então nós vamos para elas, né? Ou pelo menos conhecemos algo sobre as probabilidades condicionais. Então, vamos lá, E dado F complementar, vezes a probabilidade de F complementar, né? Lembrando que isso daqui é válido porque F e F complementar formam uma partição do espaço. Então, você para ver a probabilidade do evento E, você tem que ver ele quando acontece o F, vezes a probabilidade do evento F, e a probabilidade do evento quando acontece o F complementar, vezes a probabilidade do F complementar. E aqui em cima nós vamos usar a regra da multiplicação. Então, E dado F, vezes a probabilidade de F. Gente, nós temos a probabilidade de F, nós temos a probabilidade de F complementar, mas essas três coisas aqui, tudo que nós temos é uma relação entre elas. Nós temos, e eu vou escrever aqui embaixo, ou aqui em cima, que a probabilidade de E dado F é 2 vezes a probabilidade de E dado F complementar. É isso que a gente sabe, né? A gravidez ectópica com fumantes é 2 vezes mais frequente do que não fumantes. Ótimo. Então nós vamos usar isso daqui, nós vamos usar exatamente essa relação. E isso daqui vai poder ser escrito como, olha lá. Primeiro, eu posso pegar a probabilidade de E dado F e escrever como 2 vezes a probabilidade de E dado F complementar. Ótimo, que isso veio daqui, né? P de E dado F, 2 vezes E de dado F complementar. Vezes o P de F. O P de F a gente conhece, 0,32. Agora, nós vamos pegar aqui, mais uma vez, 2 vezes a probabilidade de E dado F complementar, porque essa é a probabilidade de E dado F, vezes 0,32, mais a probabilidade de E dado F complementar, vezes a probabilidade de F complementar, 0,68. Muito bom. Então, isso daqui ficaria como? Olha lá. Aqui em cima fica isso. 2 vezes 0,32 vezes a probabilidade de E dado F complementar. E aqui embaixo eu posso pegar essa probabilidade de F complementar, de E dado F complementar, e colocar em evidência, né? Esse fator aqui é comum nesses dois fatores que eu estou somando. Então, posso botar em evidência, dá 2 vezes 0,32 mais 0,68. E aí, fazendo essa conta direitinho, nós chegamos a 0,48. Tá bom? Então, a probabilidade de você ter uma fumante, dado que
a gravidez é ectópica, é 0,48. Tá bom? Tá feito, tá resolvido esse problema. Vamos para o próximo. É um pouco mais longo, eu quero explicar uma coisinha para vocês, porque é bem interessante toda essa questão aqui. É como que funciona. Como funciona todo esse problema de testes falsos positivos e falsos negativos, como que essas coisas aparecem em estudo epidemiológico, tá bom? Então nós vamos estar lidando aqui com testes clínicos, coisas como exames de sangue, ultrassom, tomografia computadorizada, teste do Covid, essas coisas. Tá? Usado para diagnóstico de uma determinada doença. E nós vamos analisar as diferentes probabilidades envolvidas nesse teste, tá bom? Quando nós fazemos um teste desse, nós temos 4 eventos importantes. 2 deles envolvendo o estado clínico do paciente, que são o paciente ter a doença, que a gente vai chamar de D+, o evento, ou não ter a doença, que é o evento D-. Os outros eventos estão relacionados ao resultado do teste, que é o teste dar positivo ou o teste dar negativo, o exame dar positivo ou negativo. O exame positivo indica que o paciente tem a doença, mas ele pode indicar quando o paciente não tem a doença, o que é um erro, né? E a mesma coisa com o negativo, tá? Quando os laboratórios montam esses testes, ou quando alguém desenvolve um tipo de exame, para poder testar esses exames e saber se esses resultados são realmente confiáveis, o que eles fazem é ir atrás de algumas características específicas. Uma delas é saber se o teste vai dar positivo ou vai dar negativo quando a pessoa tem ou não tem a doença. Tá? O que eles querem é que o teste dê positivo quando a pessoa tem a doença. E, portanto, eles querem que essa probabilidade de T+, dado D+, seja uma probabilidade alta. Essa probabilidade é chamada de sensibilidade no nosso teste. E a especificidade é a probabilidade do teste dar negativo quando o camarada testado realmente não tem aquela doença. Tá bom? Essas 2 coisas são as importantes, são os que vocês querem que sejam altos, né? O que o laboratório quer que seja alto quando desenvolve um teste. O que ele quer que seja baixo são os erros, né? É quando o camarada dá o teste dá negativo para um sujeito que tem a doença ou dá positivo para um cara que não tem. Aqui eu escrevi errado, gente. Corrigindo agora para vocês. Tá bom? Mas o falso positivo, que a gente tem ouvido tanto falar em épocas de Covid, é a probabilidade do teste dar positivo, dado que o paciente não tem aquela doença. Tá? É qual a probabilidade do teste indicar a doença quando o cara não tem a doença. Isso é o falso positivo. Tá? E o falso negativo é a probabilidade do teste indicar que o cara não tem, quando de fato o cara tem. Nota que o falso negativo, ele é de alguma forma o complementar da sensibilidade, o falso negativo, né? Da sensibilidade. Probabilidade de ter mais dado, ter menos dado D+, é 1 menos a probabilidade de ter mais dado D+. E o falso positivo é o oposto aqui, de alguma forma, é o complementar da nossa especificidade. Bem, todos esses 4 quantidades, elas estão relacionadas ao funcionamento do teste, quando eu já sei que o cara que está testado tem ou não tem a doença. Essa é uma situação que tem controle em laboratório, por exemplo. Quando você está desenvolvendo aquele teste, idealmente, quando se desenvolve um teste para testar um exame desses, o que o laboratório quer, o que o cara que está desenvolvendo quer, é conseguir separar um grupo de pessoas que ele sabe que tem a doença por conta de alguma outra coisa, outro exame ou, sei lá, diagnósticos de outras formas, como sintomas que o cara apresenta, alguma coisa assim,
e uma coleção de caras que não têm a doença. E aí ele faz o teste para saber, e aí ele faz o exame para poder testar se o exame dele funciona ou não, né? Mas essas são situações de laboratório. No dia a dia da prática médica, por exemplo, existem outras probabilidades que são um pouco mais importantes do que essa, que é justamente a probabilidade, porque, veja bem, o médico, ele recebe você, ele não tem certeza que você tem a doença. Ele está querendo fazer o teste para testar se você tem a doença. Então ele quer saber qual a probabilidade do camarada ter a doença quando o teste dá positivo, ou qual a probabilidade do cara não ter a doença quando o teste dá negativo. São as duas coisas que ele está querendo dizer, que ele está precisando de fato, né? Essas duas quantidades recebem um nome, você tem um valor preditivo positivo e o outro é o valor preditivo negativo, tá? Essas duas quantidades podem ser calculadas a partir da sensibilidade, da especificidade do teste. Se o laboratório consegue informar isso para o médico, é possível que ele calcular isso daqui. A única coisa que ele precisa controlar, e que está um pouco sob o controle dele, de certa forma, é o que a gente chama de prevalência da doença na população, que é a probabilidade daquele cara ter a doença. Tudo bem? Ele quer saber qual a probabilidade do cara ter a doença. Ele pode simplesmente fazer o teste para qualquer pessoa que aparece no consultório dele, porque ele quer pedir o teste. Isso daí significa que ele está pegando uma pessoa aleatoriamente na população e talvez a probabilidade da pessoa ter a doença vai ser muito pequena. Ou ele pode fazer uma análise clínica, que é o que normalmente eles fazem. Eles veem todos os seus sintomas e medem a temperatura e etc. E depois que ele tem aquela quantidade enorme de sintomas que você tem, ele fala, é provável que você tenha tal doença. E aí ele pede o exame para confirmar isso. Então ele tem um P, nesse caso, se ele conseguiu fazer direito os exames clínicos e ele conhece bem do que ele está falando, ele consegue aumentar esse P de demais, tendo uma probabilidade maior do cara ter a doença, porque ele já sabe que o cara tem os sintomas que a doença deveria apresentar. Né? Vamos ver como é que isso daqui funciona, tá bom? Dado então esse P de demais e a sensibilidade, especificidade, eu consigo usar o teorema de Bayes para ver o valor preditivo positivo e negativo. Vamos ver um problema então aqui. O primeiro é esse daqui, né? Suponha que um laboratório informe a sensibilidade de um teste para determinar certa doença como 0,9. Bem sensível, muito bom, 90% das pessoas que têm a doença, o teste dá positivo. Enquanto a especificidade é 95%, quer dizer, para 95% das pessoas que não têm a doença, o teste dá negativo. Só que agora, o paciente é um paciente qualquer, tirado da população, sem saber se o cara tem sintoma ou não tem sintoma. Então, eu vou ter uma prevalência dessa doença de 1 em cada 1000 pessoas. Prevalência bem baixa, né, de 0,1% das pessoas da população, tá bom? Eu não estou tentando confirmar se ele tem a doença, eu estou simplesmente fazendo um teste porque o cara apareceu numa consultório. Qual a probabilidade do teste dar o resultado correto? Essa é a primeira pergunta que ele faz. Não é a pergunta ainda sobre a capacidade de predição desse teste, tá bom? É só a probabilidade dela dar o resultado correto, tá? Então, vamos lá, o que esse problema dá pra gente? Primeiro, ele dá a sensibilidade e a especificidade, que são essas duas probabilidades aqui, né? O teste dá positivo quando a pessoa está doente, 0,9, e o teste dá negativo quando a pessoa não está doente, 0,95. A gente também sabe que a prevalência da doença é de 1%, 0,1% da população. É uma prevalência baixa, 0,001 a probabilidade de demais, tá? E a primeira pergunta que ele está fazendo para a gente é qual a probabilidade do teste dar o resultado correto. Dar o resultado correto significa dar positivo e a pessoa está doente, ou ele dá negativo e a pessoa não estar doente.
tá? Essas são as duas condições onde o teste deu certo. Não tem como as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Aqui o cara tem a doença e aqui o cara não tem a doença. Portanto, esses dois eventos são mutuamente exclusivos. E a probabilidade de ser pode ser calculada como a soma dessas probabilidades. Mais a probabilidade de D- interseção com T-. Ótimo. Essa probabilidade daqui, nós vamos conseguir calcular via a regra da multiplicação. Lembra que nós sabemos a sensibilidade do teste, é a probabilidade do teste dar positivo, dado que o cara tem a doença, vezes a probabilidade do cara ter a doença, que é a regra da multiplicação. Aqui eu vou usar a probabilidade, a especificidade, que é a probabilidade de T- dado D-, e aqui vezes a probabilidade de D-. Isso daqui, então, vai dar para a gente... Isso aqui a gente sabe, é 0,9. Enquanto isso daqui é bem baixa, né? 0,001. Enquanto aqui é 0,95, bem alta, né? Vezes 1 menos 0,001, né? 0,99, algo bem alto. A quantidade de pessoas que não têm doença é bem maior, né? E isso daqui, se você terminar de fazer a conta direitinho, você vai ver que dá 0,9499. Que é um valor bem alto, né? Esse teste, a chance dele dar certo é muito alta. Só que eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa que vai ser importante na interpretação do resultado que a gente vai fazer daqui a pouco. Nesse 0,9499, o que é a parte que mais contribui aqui é essa daqui, ó. 0,95 vezes 0,99 é que é bem alto. Essa parte daqui é 0,0009. Isso daqui é muito baixo. Muito, muito baixo. Então, essa parte, o que contribui para o teste estar correto, é só a parte de ver direitinho, de funcionar quando é negativo. Quando é positivo, ele não contribui tanto. E ele não contribui tanto porque a prevalência da doença é muito baixa, tá bom? Ótimo. Mas ainda assim, o teste dá certo várias vezes, né? Vamos lá. Vamos calcular o valor preditivo positivo agora. Em outras palavras, ele quer a probabilidade do cara realmente ter a doença uma vez que o teste deu positivo para ele. Tá bom? Como que a gente vai fazer isso daí, né? A gente vai fazer o teorema de Bayes, gente. Né? Nós vamos pegar o teorema de Bayes e fazer como? Usar a partição D mais D menos, né? Para fazer nossa conta, tá? Isso daqui vai ser o quê? Vamos lá, a gente já sabe, vai ser a probabilidade de invertendo, né? T mais dado D mais, que é a sensibilidade, vezes a probabilidade do D mais. Lembrando, esse produto aqui é a probabilidade da interseção dos dois. Dividido pela probabilidade de T mais. Eu vou até escrever isso daqui com calma. Probabilidade de T mais. Vamos lá, vamos colocar isso aqui com calma ainda. Isso aqui então vai ser a probabilidade de T mais dado D mais, vezes a probabilidade de D mais, dividido por quem? Vamos lá, devagar e sempre. A probabilidade de T mais, eu vou usar a partição D mais D menos, então vai ser T mais dado D mais, vezes a probabilidade de D mais, mas a probabilidade de T mais dado D menos, vezes a probabilidade de D menos. Isso é a sensibilidade, o problema deu. Essa é a prevalência, a gente tem. Essa é de novo a sensibilidade que a gente tem, essa é a prevalência. Aqui é o que a gente chamou de probabilidade de falso positivo, que é
o teste dá positivo quando o camarada não tem a doença. Isso daqui é simplesmente 1 menos a probabilidade do demais. Então, esse camarada daqui é o único que a gente tem que calcular ainda, né? Então, eu vou calcular ele aqui embaixo pra gente. Vou até calcular em outra cor. Tá? Vai ser... Eu quero calcular a probabilidade... Calma aí, gente. Eu quero calcular a probabilidade de T mais dado D menos. E tudo que a gente tem que lembrar aqui é que isso daqui é simplesmente, como o T mais é o complementar de T menos, tudo que eu tenho que fazer é que isso daqui é 1 menos a probabilidade de T menos dado D menos, que é a especificidade. E, portanto, isso daqui é 1 menos 0,95, que é 0,05. Então, vamos voltar ao que a gente quer, é D mais dado T mais vezes a probabilidade de D mais. Isso daqui a gente tem 0,9 aqui em cima, né, que é a sensibilidade, vezes a probabilidade de prevalência, né, que é 0,001. Aqui embaixo nós vamos ter 0,9 vezes 0,01, 001, perdão, mais essa que a gente acabou de calcular, o falso positivo, que é 0,05, vezes o oposto da prevalência, né? Probabilidade de D menos, que é 1 menos 0,001. E aí, quando eu faço toda essa conta, o que eu encontro é 0,0177, aproximadamente. Tá bom, gente? Então, a probabilidade do cara ter a doença quando o teste dá positivo é muito baixa, é 1,7%. E isso está acontecendo, como eu chamei a atenção de vocês até agora, porque esse valor aqui em cima é muito baixo demais. E é por isso que na hora que vocês vão no médico, tá? E vocês falam, eu queria fazer esse teste para saber se eu tenho a doença não sei das quantas, etc, etc. O médico faz milhares de perguntas e só te pede o exame caso você tenha os indícios de que a doença está lá, você tenha outros sintomas, etc. Tá? Porque só o exame sozinho não diz muita coisa. Junto com outros sintomas, você aumentaria essa probabilidade de prevalência, porque agora você está olhando para a população das pessoas com sintoma, então a probabilidade é bem maior, e aí você tem uma chance maior de acertar quando você fala que a pessoa tem a doença, porque o teste deu positivo. Tá bom? Tá feito então, gente. Vamos, para terminar esse vídeo, eu quero passar um último problema para vocês tentarem fazer em casa. É mais um desses problemas em 2 passos, tá? Aqui nós temos um dado honesto e ele vai ser rolado. E dependendo do resultado do dado, nós vamos rolar uma moeda tantas vezes quanto o dado indicar. Então, se eu tiver tirado 5 no dado, eu rolo 5 moedas. Ou a moeda 5 vezes. Ou se eu tirar 2 no dado, eu vou rolar a moeda 2 vezes. E tudo que ele quer saber é qual a probabilidade de obter 5 caras. Esse evento, obter 5 caras, é um evento da segunda parte do experimento, na verdade, que você só conhece condicionando a primeira parte do experimento. E o segundo é o contrário, que é agora que eu sei algo da segunda parte, que é os 5 caras, qual é a probabilidade de que o dado tenha dado um 6? Tá bom? Isso vai deixar para vocês fazerem, então eu peço que vocês façam isso daí antes de ir para o próximo vídeo, por exemplo, para ver se essa parte de teorema de Bayes está bem fixado, tá bom? Então tá bom, gente? Obrigado. A gente se vê aí no próximo vídeo, nos nossos encontros síncronos e etc. Tchau!